Salve galera, a fim de ganhar dinheiro enquanto dorme. Cara, olha como é que isso soa bem, bicho. Ganhar dinheiro enquanto dorme. O que será que a galera pensa quando ouve isso? Ah, vou acordar, vai ter um Pix recebido lá de forma enganosa. Será? Pode ser treta, hein? Não é isso não. Esse aqui é mais um vídeo nesse quadro do canal que certamente é o nosso favorito. A premissa aqui é te ensinar como você pode fazer o seu dinheiro trabalhar pra você e te dar mais dinheiro sem que você precise trabalhar mais pra isso, ok? Coisa que muitos pensam que só vai ser possível quando se aposentarem ou se conseguirem comprar um imóvel aí e receber com seus aluguéis. Essas informações completamente equivocadas que rodam por aí. Mas a verdade é que você já pode começar hoje mesmo a criar essa verdadeira renda passiva e ganhar dinheiro todos os meses, mesmo que você tenha muito pouco para começar. E para te fazer entender mais sobre essa parte maravilhosa do mundo das finanças, hoje a gente vai te apresentar e te dar uma verdadeira aula sobre 3 dos melhores investimentos aí que te fazem ganhar dinheiro todos os meses. Cada mês, mais e mais, mesmo que você esteja ali de boaça dormindo. E pessoal, falando de aposentadoria, nós vamos te ensinar por que esses investimentos podem ser utilizados tanto para uma aposentadoria mais digna, quanto também para você criar verdadeiras fortunas. E claro, sem deixar de viver a sua vida para isso. E nós vamos te mostrar com números como o mesmo valor que a pessoa paga para o INSS, ela pode render absurdamente mais para a pessoa que detém esse tipo de conhecimento. E o melhor, um dinheiro que será sempre seu, diferentemente do que acontece quando o dinheiro vai para o INSS. Por isso, quando a gente cita frases como o seu dinheiro trabalhando para você ou ganhando um dinheiro enquanto dorme, a gente não está pensando apenas na sua liberdade financeira. Além disso, nosso desejo é que as pessoas entendam que depender do INSS e delegar o seu futuro é algo muito arriscado, principalmente quando a gente avalia o custo de oportunidade para você montar a sua própria carteira e buscar a sua independência. Ó, se liga no investimento. Já imaginou você ser um dos donos dos maiores e melhores imóveis do Brasil, como shoppings, galpões logísticos e escritórios, e receber aluguéis todos os meses? Agora imagina só você poder fazer um investimento desse porte com cerca de R$100. Isso soa muito utópico, as pessoas ficam até céticas, né, achando que isso é uma mentira, será mesmo verdade? Mas isso existe, tá bem debaixo do seu nariz aí, beleza? São chamados fundos imobiliários. Nós já vamos te explicar aqui de uma forma mais técnica para você entender como funciona um fundo imobiliário, mas antes disso, a gente quer ressaltar como investir em fundos imobiliários é de fato melhor, chega a ser melhor aí do que investir em imóveis físicos, beleza? Uma das coisas aí é o que a gente já falou, que você consegue investir com muito pouco, então você consegue começar ali com R$100, às vezes até menos, e aí não tem limite, né? Você pode ter milhões investidos aí em fundos imobiliários. A segunda coisa que vale ressaltar aí, que é uma grande vantagem dos fundos imobiliários, é que quando você investe em um fundo, desde que você escolha bem, né, você consegue diversificar ali já no ato do seu investimento. Então vamos dizer que uma pessoa invista R$1.000 no Vinci Shopping Centers, por exemplo, que é um fundo imobiliário que investe basicamente ali em shopping centers. É dono e tem participação de vários shopping centers pelo Brasil. Se você investe num fundo desses, por exemplo, você já está automaticamente recebendo aluguéis de shopping centers pelo Brasil inteiro. E existem outras formas ainda mais diversificadas, os famosos FOFs, que são os fundos de fundos, a exemplo do BCFF11, que não é uma recomendação aqui para você. Nenhum desses ativos que a gente citou aqui é uma recomendação. A gente só está abordando de uma forma educativa para você entender algumas diferenças e vamos falar de alguns outros aqui, tá? Mas o BCFF11, por exemplo, ele é um fundo que investe em outros fundos imobiliários. Então, quando você compra uma cota desse fundo, você está basicamente ganhando aluguéis de todas as partes do Brasil, de vários empreendimentos diferentes e ainda de outros tipos de investimentos, que são os investimentos ali em papéis atrelados ao mercado imobiliário. Outras duas aqui grandes vantagens dos fundos imobiliários frente ao investimento diretamente ali em um imóvel, além da diversificação, é que você consegue desfazer desse seu investimento de uma forma muito mais facilitada, desde que esse ativo que você escolheu tenha ali uma liquidez, né? Ou seja, ele seja bastante negociado. Agora imagina só uma pessoa que tem ali R$200 mil num imóvel, né? Ela tem um imóvel que vale R$200 mil e ela queira desfazer desse empreendimento amanhã, ela queira vender isso.
qual será a probabilidade disso acontecer? Bom, você consegue fazer isso com os fundos imobiliários. E uma das minhas partes favoritas aqui desse investimento é que, basicamente, você não tem as dores de cabeça proporcionadas ali por um imóvel. Imagina você ter que cobrar o seu inquilino, se for o caso, ou você avaliar, fazer várias coisas, acaba ali nem sendo tanto uma renda passiva assim. É óbvio que acaba sendo, né, no fim das contas, quando as pessoas começam a te pagar aqueles aluguéis. Mas você tem uma dorzinha de cabeça a mais, né? No fundo não, você tem um gestor profissional tomando conta dos seus imóveis. Outra grande vantagem de se investir em fundos imobiliários é a previsibilidade de recebimentos de dividendos, já que os fundos, por obrigação, têm que distribuir 95% de toda a sua receita. Além disso, essas receitas ali geradas pelos fundos imobiliários estão atreladas à inflação, pois os seus imóveis ali dos fundos são corrigidos pelo IPCA. Então você vê aí o preço das coisas subindo, como gasolina, alimentos em geral, porém para os seus dividendos, né, as suas receitas ali mensal também tende a ser corrigido pela inflação, olhando médio e longo prazo. Já a precificação dos fundos imobiliários, ela acontece diariamente na bolsa de valores, ou seja, se você tem o seu fundo imobiliário, você vai ver o valor da cota dele diariamente, diferentemente de um imóvel físico. Quando você tem um imóvel, basicamente, se o imóvel vale 200, 300 mil, você não vê a cotação dele diária, você só vai saber o preço do seu imóvel na hora que você colocar para vender. Ou seja, você tem um risco de liquidez. Se o seu imóvel vale 300 mil e você coloca para vender, você só vai saber o preço real na hora que tiver um comprador. Então, olhando para esse caso, os fundos imobiliários ele tem uma liquidez muito mais rápido do que um imóvel. E pensando no longo prazo, né, assim como os bons imóveis, os bons fundos imobiliários tendem a valorizar no longo prazo. Pegando o gancho dessa explicação, é aqui que entra uma parte muito importante para quem quer investir na bolsa de valores em geral. E isso vale para os fundos imobiliários também. O fato é o seguinte, as pessoas têm muitos vieses, tá certo? Então muitas coisas podem mexer com o seu emocional a partir do momento que você começa a investir em fundos imobiliários. Por quê? Vamos dizer aí que uma pessoa investiu R$1.000 em fundos imobiliários, ou 10 mil, ou 100 mil, independente. Pensa numa parcela do que você tem. Vamos dizer que você tem ali, sei lá, 15% do seu patrimônio em fundos imobiliários. Então, quando você faz isso, ao contrário do que se acontece com imóveis físicos, você vai ver a volatilidade, as oscilações dos preços dos seus ativos. Então, como aconteceu, por exemplo, na pandemia, as pessoas que detinham fundos imobiliários, elas viram, de fato, os preços dos seus ativos diminuindo drasticamente. E em vários outros momentos, até em momentos mais simples para a humanidade, vamos dizer assim, coisas que fazem o preço das coisas despencarem. Só que isso é uma coisa boa para os investidores, acredite se quiser, porque é o que a gente já falou em outros momentos, né? Se você tem um condomínio ali que você comprou os imóveis por 300 mil, por exemplo, e aconteça alguma eventualidade e você perceba que os donos daqueles imóveis estão vendendo seus imóveis por 150 mil, metade do preço, você, enquanto bom investidor, se você entende que aqueles são bons imóveis, você entende que isso é uma coisa passageira, então você às vezes consegue comprar mais com preço descontado. Então essa é uma dica de ouro que a gente sempre vai repetir aqui, beleza? Outra grande vantagem aí de se investir em fundos imobiliários frente a investir em imóveis físicos é que nos fundos imobiliários você não paga imposto de renda sobre os seus rendimentos em aluguéis, ao contrário do que acontece com os imóveis físicos, porque você tem que pagar, nesse caso, 27,5% de todos os seus rendimentos. Já se você vender as suas cotas, aí existe um cuidadinho. Se você vender com lucros, é importante isso, tá? Todas as cotas que você vender, você tem que emitir uma DARF e pagar 20% dos seus lucros. Mas 20% de lucro continua sendo lucro, certo? Vale ressaltar que além desses investimentos de fundos de tijolos, que são basicamente investimentos em imóveis físicos para gerar renda, também existem outros segmentos, como por exemplo os fundos de papéis ou os fundos do agronegócio. Esses fundos basicamente investem em papéis atrelados ao segmento imobiliário ou até mesmo o segmento do agronegócio. Mas esse é um assunto para outro momento. Se você não quer perder nenhum conteúdo, já larga esse dedo investidor aqui no like, se inscreva no nosso canal e já ative o sininho. Imagina só você poder ser sócio de grandes empresas, grandes bancos como o Itaú, empresas de energia elétrica como a Transmissão Paulista, CEMIG, ou até mesmo aí de telefonias, empresas de telefonia, né, como a Vivo e outras centenas de empresas brasileiras aí, e até mesmo algumas das maiores empresas do mundo, como Apple, Microsoft, Google, Facebook.
E, mais legal ainda, você pode fazer isso com valores menores ainda, R$50, R$20, R$10. Esse é o maravilhoso mercado de ações, que é onde você consegue investir nas melhores e maiores empresas do Brasil e do mundo. Mas olha, vale ressaltar uma coisa muito importante, um fenômeno que aconteceu de forma negativa aqui no Brasil, que quando as pessoas começaram a falar aí de certo tempo para cá, sobre o mercado de ações, muita coisa se remeteu ao trader, aos day traders, né? Que são pessoas que basicamente compram ações e vendem no mesmo dia. A gente não está aqui para falar mal de ninguém, mas a gente precisa que você entenda que essa não é a única forma de você investir em ações. Nesse caso que a gente está falando aqui hoje, a gente está querendo mais te incentivar a ser uma pessoa de fato ali sócia dessas empresas, para o médio, longo prazo, crescer junto com a empresa, lucrar com ela e por aí vai. No caso do day trader, são pessoas que basicamente especulam, né? E até mesmo com boas análises conseguem lucrar. Mas vale ressaltar também que pesquisas e grandes estudos apontam que 2% no máximo aí dos day traders conseguem ter mais lucros do que prejuízo. Ou seja, a esmagadora maioria dessas pessoas tem prejuízo na bolsa. E isso acabou difamando demais esse mercado. Mas a verdade é que é a oitava maravilha do mundo e agora a gente vai provar para você por quê. Então, pessoal, quando nós compramos uma ação da empresa, de fato nós estamos virando acionistas, ou seja, estamos virando sócio daquela empresa. E até pensando numa filosofia de investimento de longo prazo, uma filosofia de valor, basicamente eu falo que a gente não precisa comprar ação, e sim comprar uma participação na empresa, ou seja, você está comprando aquela empresa ali para você ser sócio dela. E a empresa, obrigatoriamente, ela não tem que distribuir os seus lucros, ela pode reinvestir nela ou até mesmo pode definir uma distribuição parcial desses lucros. Cabe você, como sócio dessa empresa, entender a sua política de distribuição para você ver se faz ou não sentido esse investimento para adequar os seus objetivos. E apesar de que nós temos aí tipos diferentes de empresas, e quando eu falo tipos diferentes, a gente está falando aqui de empresas que pagam dividendos ou empresas que não pagam dividendos, mas reinvestem em si. Hoje a gente vai falar aqui apenas de empresas boas pagadoras de dividendos, né? Te falar um pouco mais sobre isso. Mas melhor do que isso, a gente já tem aí um vídeo separado em duas partes, onde a gente te mostrou tudo o que você precisa saber para você ganhar cerca ali de R$180 por mês se investindo em ações boas pagadoras de dividendos. E tudo que você aprende nesse vídeo, que eu vou deixar o card aqui para você, você pode muito bem levar em conta como se você quisesse ganhar 5 mil por mês, R$1.000 por mês, 10 mil, a matemática é a mesma. Então, esse é um dos melhores vídeos até aqui. Então, pra gente não deixar esse vídeo muito longo, eu vou deixar esse card, não deixe de assistir o quanto antes, beleza? Inclusive, nesse mesmo vídeo você vai matar várias objeções aí que você possa ter tido, como que foi dito aqui, né, que as empresas não são obrigadas a distribuir os seus dividendos. Então, como você faz para ganhar, né, com essas empresas? Você vai ter que escolher, mas existem formas, existem estratégias e pensamentos para você escolher as melhores. E o terceiro investimento aqui que faz você ganhar dinheiro enquanto dorme são os REITs, que a gente brinca aí que são os primos americanos dos fundos imobiliários. Nesse caso são empresas, beleza? Listadas ali na Bolsa Americana, que tem os seus investimentos. Na verdade ele tem umas regrinhas, né, que a gente não vai entrar muito em mérito aqui, mas basicamente uma empresa que tem pelo menos 75% dos seus investimentos em imóveis e no mínimo 95% da sua receita também em imóveis. Isso é um assunto para outro momento, mas o que você precisa saber agora é que essa é uma forma de você ganhar em dólares enquanto dorme. Então as diferenças aqui são tão poucas que a gente só vai ressaltar as mais importantes. Uma delas é que, de forma geral, nos REITs você acaba ganhando seus dólares ali de 3 em 3 meses, ao contrário dos fundos imobiliários aqui, que são de mês em mês. Uma coisa muito importante que vale ressaltar é que mesmo proporcionalmente você ganhando menos, os seus dividendos vão estar atrelados ao dólar. Ou seja, quando você investe em um REIT, você basicamente passa a receber a sua receita em dólar. E isso é muito importante para sua carteira, pois você tem um ativo dolarizado e você acaba tendo uma proteção também, olhando ali a diversificação da carteira de forma geral. E sem falar que você está exposto a uma moeda muito mais forte do que o real. Então, olhando até a diversificação geográfica e o longo prazo, você está exposto nesse mercado também faz todo sentido dentro de uma carteira de investimentos. Então, como prometido, agora a parte mais chocante desse vídeo. A gente vai te mostrar com números o quanto você teria e o quanto você ganharia mensalmente se você investisse o valor que está sendo aplicado ali no INSS mensalmente em aplicações
do tipo que a gente explicou aqui hoje. Então, pessoal, como mencionado pelo Breno, vamos aos cálculos. Hoje o teto máximo do INSS é próximo de 7 mil, mas nem todos vão conseguir receber os 7 mil, mas para o cálculo simples a gente vai considerar esse valor. Nesse caso, né, para a gente conseguir alcançar os 7 mil, a gente deveria estar aportando R$ 800 por mês durante 35 anos. Ou seja, para a gente conseguir ter essa renda, a gente teria que juntar pelo menos 336 mil. Porém, pasmem, agora não há o que falar. Quando a gente vai colocar o famoso juros compostos, que é a 8ª maravilha do mundo, a gente vai chegar no seguinte cálculo. Se você investir esse valor em bons fundos imobiliários, boas empresas pagadoras de dividendos, em REITs, pensando no longo prazo, né, você pode multiplicar o seu capital por 7, 8 até 9 vezes. Lembrando que sempre para você tomar a decisão ali da sua carteira de investimento, a gente vai ter uma construção de portfólio. Então a gente está utilizando aqui uma média ali de rentabilidade com uma margem de segurança. Nesse caso aqui, se a gente fizesse esse aporte de R$ 800 mensal por 35 anos, a gente iria alcançar o valor próximo de 2 milhões e 500 mil de patrimônio. E esse mesmo 2,5 milhões faria você ganhar mensalmente ali próximo de 20 mil reais com uma estratégia de renda para você continuar na sua carteira de investimentos. E se você está achando que esses cálculos aqui são exagerados, saiba que na verdade a gente fez de uma forma até conservadora, de uma forma acessível. Diga-se de passagem, até fácil de se conseguir essa rentabilidade. É lógico que vai requerer conhecimento, um mínimo de conhecimento, né, para você escolher os melhores ativos e também uma constância, uma resiliência, né, porque você vai ter aquele capital ali, a sua amostra o tempo todo. Então, é lógico que tem essa parte emocional em jogo, mas pense comigo, o mesmo dinheiro investido no INSS, além dele não render, ele ainda nem é seu. Você vai ganhar com os contribuintes da sua época. As pessoas é que vão pagar o seu sustento ali. Em tese, você investiu esse tempo todo para pagar os aposentados da sua geração aí, entendeu? Agora, no caso dos fundos imobiliários, ações, é o seu patrimônio que ainda te gera renda, você podendo vender quando quiser também. É algo tão superior que a gente mal tem palavras aí para explicar, tá bom? E detalhe, no INSS você não consegue ganhar dinheiro enquanto dorme até você completar 65 anos, caso você seja homem, e no caso de mulher 62 anos, ou seja, você vai ter que trabalhar até essa sua idade para você começar a ganhar dinheiro enquanto dorme. Então por que não começar isso hoje? O melhor período para investir, eu sempre falo, foi 20 anos atrás, e o segundo melhor período é hoje. Então vamos começar com seus investimentos. E agora uma dica bônus para você que ficou até o fim, afinal você merece, né, um bônus por estar constante aqui com a gente até o final. A verdade é que existe mais uma forma, claro que existem outras, tá? Mas aqui, só de bônus mesmo, a gente vai falar de uma forma de você ganhar criptomoedas enquanto dorme. É o chamado staking. Então, existem várias criptomoedas aí no mercado, beleza? E muitas delas disponibilizam essa funcionalidade. É uma coisa que exige um pouquinho mais de conhecimento, mas não tem mistério nenhum, que é basicamente você colocar as suas moedas para stake com poucos cliques e ver elas rendendo, ou seja, você ganhando mais criptomoedas enquanto dorme mesmo, beleza? Existem algumas outras coisas a serem ponderadas aí, como por exemplo, o fato de você avaliar se essas moedas vão estar travadas, ou seja, dependendo do tipo de stake, você só vai poder retirar depois de um tempo. Mas a gente não vai falar disso agora, é só um bônus para você mesmo. Deixe nos comentários aí se você quer saber mais a esse respeito. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês não deixem de compartilhar com as pessoas que você acha que esse conteúdo pode agregar aí a longo prazo, né? Principalmente pensando aí nos investimentos. Para mais informações e dicas diárias de investimentos e mercado financeiro, siga a nossa página no Instagram, @regra2. Gostei. Curtiu? É, velho, bom demais. Conteúdo top. E a galera se perguntando, por que esses caras não estão falando de renda fixa? O Banco São Miguel oferece CDB pra lá, pra cá. Essa renda fixa hoje está boa, né? Mas até quando, né? A gente tá falando de 35 anos, 35 anos. Sem falar da correlação ali, né? Que a gente já falou, inclusive no vídeo passado, que a gente falou de CDB, que os ativos aí, né? Esses ativos que a gente citou hoje, tá tudo mais, de forma geral, mais descontado, né? Sim, verdade. Oportunidade de compra, né? Com certeza. Cara, o bom é que a galera pode clicar aqui também e assistir o vídeo anterior. Se quiser, compor a carteira e tem uns pré-fixados muito doidos lá. Né? Sim, eu acho que a renda fixa sempre vai fazer parte de uma carteira, né?